seen the wonder in the glimmer of her sight? As the eyes begin to open and the blindness meets the light. If you have soul, say, I see the world in light. I see the world in wonder. I see the world in life, blessed in living color. I see the world your way, and I'm walking in the light. Have you ever seen the wonder in the year of second life? Having come out of the waters with your left behind. If you have soul, say, I see the world in light. I see the world in wonder. I see the world in light, blessed in a living color. I see the world your way, and I'm walking in the light. I see the world in grace. I see the world in gospel. I see the world your way, and I'm walking in the light. I'm walking in the wonder. The wonder in the wild, to the wilderness to wonder. Who I say, I see the world in love. I see the world in freedom. I see the Jesus way. You're the wonder in the wild. Deus ama o que dá com alegria. Como é bom cantar ao Senhor. Oh, Deus ama o que dá com alegria. como é bom, sim, como é bom. Deus ama o que dá com alegria. Como é bom cantar ao Senhor. Oh, Deus ama o que dá com alegria. como é bom, sim, como é bom. Trazem agora sobre o altar dízimos e ofertas, Dízimos e ofertas, e fazem prova. Oxi, diz o Senhor, diz o Senhor. sobre vós derramarei uma bênção sem medida, porque meu é o ouro, minha é a prata. Deus ama o que dá com alegria. Como é bom cantar ao Senhor. Oh, Deus ama o que dá. Olá, amigos. Olá, amigos. Estamos juntos mais uma vez. E agora na celebração da PIB Salto. O nosso culto dominical para todas as pessoas. E nós teremos banda Gálbano. Teremos a ministração da Palavra de Deus. Teremos a alegria dos nossos aniversariantes. E teremos também a nossa intercessão, o nosso clamor por todas as pessoas. Eu convido você agora a estar conosco para a oração desse momento por todas as pessoas. Vamos orar. Pai eterno, estamos na Tua presença e agora o nosso clamor, Senhor, é por todas as pessoas, que elas sejam abençoadas agora e que seja um momento de lenitivo espiritual, que a paz do Senhor prevaleça nos corações e que haja a alegria do Senhor em cada palavra, em cada canção, e que ao término dessa celebração o Espírito Santo do Senhor faça a sua obra.
Nós oramos assim, no nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Agora, amigo, eu convido a apreciar os nossos aniversariantes, aqueles que completaram mais um ano de vida, já completaram e estarão completando neste mês de outubro. Que Deus abençoe a todos os aniversariantes. Aprecie. Encontrei um amigo, encontrei um irmão. Descobri que não estou sozinho na multidão. Alguém que se importa, tanta coisa me diz. Num olhar, num toque, num sorriso, sabe me fazer feliz. Nós temos tanto amor pra dar. E bênçãos pra compartilhar. Vem pra cá, chega mais perto. Teu abraço é o que eu mais quero. Ter um pouco mais de amor, amor. Com certeza alguém do seu lado precisa de um aperto de mão. Ter um pouco mais de amor, amor. Quero um sorriso, um abraço apertado, querido irmão. Ter um pouco mais de amor, amor. Com certeza alguém do seu lado precisa de um aperto de mão. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para
como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Para sempre.
Nessa noite, eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. E ela diz respeito a uma mulher que queria ter filhos, mas ela não conseguia, porque ela era estéril. Isso era um drama para as mulheres naquela época, porque era honra ter um filho, era a geração que era formatada. No entanto, essa mulher em particular, nessa noite, ela não podia ter filhos. E a história está relatada no livro de 1 Samuel. E é a história do próprio Samuel. E a Bíblia relata que um homem de Remataim era um zufita. O nome dele era Eucana. Ele morava lá nos montes de Efraim. E esse homem tinha duas mulheres, Penina e Ana, suas duas mulheres. Ana, ele tinha um amor profundo por ela. No entanto, era Penina, a outra mulher, que tinha os filhos. E Ana era estéril. Mas esse homem, segundo consta aqui na palavra de Deus, ele era um homem religioso. Era um homem bom de coração, era generoso com a família, cuidava bem da família. E ele dava do melhor para todos. Mas a Bíblia registra que para Ana ele dava porção dupla, porque ela era estéril. E mesmo assim, em um momento, ele encontra com a querida esposa e ela chorava e não comia. E ele pergunta: por que você chora? Por que você não come? O que está afetando o teu coração? Será que eu, como marido, eu não sou melhor do que 10 filhos? O marido nunca chega nesse ponto, não. Por melhor que ele seja. Mas o filho é corda de coração. E Ana queria ter a experiência de ter um filho. Mas esse homem, como era religioso, então ele juntava a família e ia então aos pés do sacerdote Eli. E ali ele prestava a sua oferenda, fazia o seu culto e as suas orações. E então está ali esse homem com as suas mulheres e as suas famílias, e de repente o sacerdote Eli está sentado apreciando a cena. E aí ele olha e vê uma mulher se debulhando em lágrimas, chorando sem parar e por um longo tempo. E aquilo começou a sensibilizá-lo, a tocá-lo. E ele começou a observar aquela mulher. E chegou-se mais próximo dela, a ponto de ler os seus lábios, fazer leitura labial. E aí, quando ele olhava aquela mulher e apreciava o seu fraseado, ele chegou à conclusão que ela era maluquinha. Ela estava doida. Ou senão ela tinha bebido alguma coisa, porque ela não falava nada com nada. Então ele se aproxima dela, e aí ouve então o que ela diz, e aí despede a mulher em paz, e desejou que Deus atendesse ao pedido do seu coração, a petição dela. Ele sabia que aquela promessa feita quando ele recebeu depois a bênção de Deus, ele sabia que Deus tinha ouvido a oração daquela mulher. E então, Ana era o nome da mulher que estava ali chorando, se debulhando em lágrimas, orando a Deus, clamando a Deus. E essa mulher estéril era tão estéril como foram Sara e Raquel, mas ela era muito amada, era amada pelo marido. E após ela se derramar diante de Deus e clamar a Deus por um filho, ela então abria mão agora de qualquer tipo de reconhecimento, se Deus ouvisse a sua voz.
E ela colocava a sua alma diante de Deus. E ela dizia assim: Senhor, se tu fores benigno comigo e atenderes a minha aflição, olhares para a minha aflição e atenderes à vontade do meu coração, e tu te lembrares de mim e me deres um menino, eu te darei. Eu darei esse menino por todos os dias da sua vida, ele será teu. Mas dá-me um filho. Essa era a oração de Ana, querendo um filho. E na medida que recebesse, ela abria a mão e dava o seu filho para Deus, para que Deus usasse como quisesse. Quando o sacerdote se aproxima dela e a achava bêbada ou maluca, na conversa que tem com ela, ele percebe então que ela não bebeu nada. E ele estava equivocado, porque ela estava atribulada de espírito, ela estava amargurada, e ela se derramava perante o Senhor. E então o sacerdote ali compartilha daquele momento de dor daquela mulher que queria apenas uma coisa, um filho que ela abria mão para devolver a Deus. E então, no clamor dela, ela dizia assim: Senhor, que eu ache graça aos teus olhos, dá-me um filho. Assim, ela comeu, ela bebeu, e o seu semblante deixou de ser triste. E ela voltou para casa tranquila, em paz. O que aconteceu? Na sua oração, no seu clamor, na sua dor, nas suas lágrimas, no seu queixume a Deus, ela percebeu que Deus ouviu a sua oração. E a resposta de Deus veio no seu coração. E quando a resposta de Deus vem ao coração, Ele dá paz. E então eu quero colocar para você que quando você ora, você pede a Deus, você intercede a Deus, quando você sentir paz no coração, a Bíblia diz que a paz é o árbitro dos corações. Significa, está tudo ok. Deus ouviu teu clamor. Você está em paz. Então, essa mulher agora não era mais triste, não era mais chorosa, não era mais ansiosa. Ela navegava agora na paz do Senhor. E então o que houve? A Bíblia diz que Eucana conheceu a Ana naquela noite, e essa expressão conheceu é de relacionamento, e aí então ela ficou grávida. E grávida, ela teve um filho, e o seu nome Samuel, que significava tenho pedido ao Senhor. Ela ficou grávida e teve um filho, seu nome Samuel. Isso eu fico pensando aqui na nossa querida Thaís. Thaís, um abraço, e um abraço no Davizinho, porque Thaís queria tanto ter um filho, e clamou ao Senhor, e perdeu, mas clamou ao Senhor, e buscou, e lutou por isso. E aí então ela sentiu paz no coração, que Deus ia dar o filho. Mas ela fez a sua parte, ela se cuidou, ela se esforçou, ela tratou de tudo para que o Davizinho aparecesse e aqui estivesse. E então hoje, Davizinho aí está, com aquela carinha de sapeca, tão bonita dos pequenos que Deus oferece para nós. A alegria veio ao coração da nossa Thaís, a alegria veio ao coração de Ana. Ela esperou então que aquele menino fosse desmamado. E aí o marido concordou com ela que eles deveriam voltar até o sacerdote. E ali deveriam confirmar a oferenda que ela fez ao Deus Todo-Poderoso. Ela tinha que cumprir a palavra. Ela prometeu aquele menino a Deus. E agora ela queria levá-lo para entregá-lo para que Deus usasse como Deus quisesse.
E então ela trouxe o menino à casa do Senhor. E naquele momento ela estava devolvendo aquilo que Deus dera para ela. Com tanta dificuldade, tanta luta, ela agora estava doando para Deus, para seu uso como Ele quisesse. Então essa mulher, quando pratica esse ato, ela escreve algo, ela declama algo, que é uma das partes mais bonitas da palavra de Deus. E ela começa a falar na sua oração, no seu cântico, que o seu coração exulta no Senhor. Ela tinha apenas uma coisa em vista: o seu Deus, o seu Senhor, que ouviu a sua oração e atendeu. E ela exultava nele. Pronto, ponto final. A alegria era nele, que ouviu a sua oração. Isso me leva a colocar para você, amigo e amiga, que você também tem que ter esse propósito diante de Deus. Ele vale sobre todas as coisas, e quando isso ocorre, você exulta nele. E assim era a sua palavra na sua oração. E ela diz assim: é nele que está a minha força, e a minha força é nele exaltada. A minha força é exaltada nele. Então ela colocava-se diante de Deus como alguém muito forte, com exaltação vinda de Deus. E a sua boca, segundo ela, se exaltava. E quando eu falo boca, a boca é uma expressão de autoridade. E quando ela abria a sua boca para falar, ela exultava, porque Deus a tinha exaltado através da sua boca. E aí ela dizia: eu me alegro na sua libertação. Eu não sou mais estéril. Isso consta em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Então ela coloca o seu Deus em primeiro lugar. E ela diz assim: não há santo como o Senhor, não há outro além dele, não há rocha alguma como ele, ninguém é igual a ele. Ela coloca Deus no patamar superior a todas as coisas que nós podemos imaginar. Então ela acrescenta e diz: Deus é sábio, a sabedoria está com ele, e é ele quem julga os atos de todos os homens. Ela se lembrava de ter sido julgada pelo próprio sacerdote, quando ela fazia o seu clamor e a sua oração. E não é assim no meio das pessoas? Somos julgados por atos, por atitudes, por palavras, por intuitos que temos, e as pessoas nos julgam, e nós julgamos os outros. E então ela diz: só Deus pode julgar os atos dos homens. Então, ela diz assim: então não fique aí contando vantagens, contando papos orgulhosos. Não façam isso. Não sejam arrogantes, porque o arco dos fortes, ele pode ser quebrantado. O arco pode ser quebrantado. E há uma inversão quando ele é quebrado. Os fracos tomam o lugar dos fortes, e eles são revestidos de força. E aqueles que tinham muito perdem, e os que tinham pouco começam a auferir coisas que não tinham. E aqueles que estavam famintos passam a ter alimento, e aqueles que tinham em abundância passam a sofrer necessidade. E aí ela coloca o seu ponto. A estéril deu à luz a 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perdeu o vigor. Então vejam no caso dela, ela pediu o filho porque era estéril, Deus deu. Ela prometeu aquele filho a Deus, Deus aceitou, e agora ela está dizendo: louvado seja o Senhor, porque aquela que era estéril deu à luz a 7 filhos. 7, número de perfeição. Deus sempre dá mais, Deus sempre dá o plus,
Deus sempre arredonda as contas. Ele é generoso para com todos os seus filhos. E então ela, continuando o seu fraseado de gratidão, ela diz assim: então você deve tomar cuidado, porque Deus é o que mata, mas Deus também é o que preserva. Deus é o que faz descer a sepultura, mas Deus também é aquele que resgata dela. Deus é o que dá pobreza e dá riqueza. Deus é o que humilha e que exalta. Deus é o Senhor de todas as coisas. Deus é aquele que levanta do pó, lá de baixo, aquele que está necessitado. Então, amigo, se você está aí no pó, na profunda necessidade, saiba, pela elegia da Ana aqui na sua recitação, que Deus pode levantar do pó qualquer tipo de necessitado. E Ele tira lá das cinzas e ergue o pobre lá das cinzas. Deus pode fazer isso. E Ele pode fazer o pobre das cinzas se levantar e se assentar com príncipes e reis e dar lugar de honra para as pessoas assim. Eu me lembro que eu ainda era jovem e naquela época nós recebemos um grupo de missionários e missionários da área, missionários negros americanos, e esses missionários vieram para cá e veio um deles, que era o orador principal, e eu ficava embevecido de ouvir esse homem de Deus falar. E um dia ele citou isso, e ele falou assim: eu sou fulano de tal, e se vocês conhecessem a minha vida, e ele começou a descrever a vida dele. A vida dele não ia dar certo, ele não era nada, ele não era ninguém, ele era do pó da terra, ele não tinha futuro. Mas ele disse: o Senhor me alcançou, o Senhor me atingiu, Ele me deu a mão e Ele me levantou das cinzas. E eu quero dizer para vocês, nessa noite, eu já sentei junto com príncipes, presidentes e reis da terra. Deus me deu honra, Deus me deu destaque que eu jamais imaginaria na vida. Porque Deus faz assim. E se Ele fez na minha vida, dizia aquele homem, Ele pode fazer na sua. E agora eu transfiro para você. Deus pode fazer isso na sua vida. E então Ana diz assim: o Senhor guardará os pés dos seus santos, e os ímpios serão silenciados nas trevas. Deus faz uma inversão. Deus troca as coisas. E Ele coloca o humilde em destaque. E Ele abate qualquer tipo de orgulhoso. Então, não é pela força dos homens, não é pela habilidade deles, não é pela sabedoria deles, mas é pelo poder de Deus que assim o Senhor se manifesta. Eu quero finalizar essa parte toda, porque domingo é o dia da criança, e nós estamos homenageando crianças. E no Salmo 127, diz que os filhos, eles são herança do Senhor. Eles são uma recompensa que o Senhor dá. Era isso que Ana queria. Ela queria um filho para ter a herança do Senhor. Ela queria a recompensa do Senhor. Ela queria muito ter um filho. E o salmista está confirmando isso. Os filhos são herança do Senhor. Então, meu amigo e minha amiga, os seus filhos são herança do Senhor. Cuide bem deles. Os seus filhos, amigo e amiga, são recompensa que o Senhor deu para você. Eu louvo a Deus pelos meus filhos, porque o Senhor me recompensou através da vida deles. E o salmista diz mais. Aí o salmista diz: esses filhos, eles são flechas na mão de um guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. São flechas na mão de um guerreiro. Eles poderiam ser espada, e eu poderia estar lutando com uma espada na mão, porque os meus filhos poderiam ser a minha força ali. Mas uma espada eu não largo, eu luto com ela.
E aqui o salmista diz, não, eles são flechas. Flechas eu tenho que soltar, eu tenho que largar. E elas vão seguir o seu destino e cumprir a sua missão. Então eu não sou dono do meu filho. Ele não é meu, ele está emprestado. É um privilégio, é um presente, mas ele é de Deus. E Deus há de usá-lo da maneira dele. O que eu tenho que fazer? Abrir mão e soltá-lo para que ele faça a vontade de Deus. E em fazendo a vontade de Deus, o abençoado sou eu. É assim que funciona. Então você, mãe que me ouve, não fique aí embaralhando a vida do seu filho. Não fique atravancando o caminho do seu filho. Abra mão e dê ao Senhor para que Ele siga o seu propósito para abençoá-la lá no virar da curva da vida na frente. Então aí o salmista acrescenta e diz assim, como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia desses filhos. E são flechas. E como esse homem é feliz, porque ele não será humilhado quando enfrentar inimigos num tribunal. Então os filhos, bênçãos de Deus. Nós homenageamos neste domingo todos os filhos, todas as crianças que são bênção de Deus. Eu estava apreciando a minha netinha, que vai fazer aniversário, e eu estava apreciando como ela é criativa, esperta e falante, como a mãe. E eu ficava observando todos ali, que estavam em volta dela, e ela toda falante, e de repente eu peguei o olhar da mãe. E quando eu vi o olhar da mãe para a filha, eu percebi ali um aconchego muito maior, um ar de admiração, um ar de veneração da mãe pela filha. Ela estava orgulhosa, claro, mas aquela menininha de quem ela estava orgulhosa, aquela menininha é de Deus. E é Deus que tem um propósito para ela. E é Deus que vai fazê-la melhor. E é Deus que vai fazê-la brilhar. E é Deus que vai fazê-la aparecer como benefício para a humanidade segundo o propósito dele. Cabe então ao pai e à mãe apenas propiciar para que eles sejam fortes e verdadeiros e tementes a Deus. Então, sendo assim, meu amigo e meu irmão, se o seu momento é dificuldade, ore a Deus, clame a Deus, interceda a Deus, chore diante de Deus. A paz entrando no coração, o sinal divino já veio, tudo está consumado. E então virá a bênção de Deus, talvez na forma do seu filho, da sua filha, que há de brilhar nesse mundo que nós vivemos. Que assim seja na sua vida, agora e para todo sempre. Ao Senhor a glória, toda a glória. Louvado seja o Senhor. Amém. Antes de ir para o encerramento e para a oração, eu só quero mencionar alguns fatos. Na quinta-feira, nós mencionamos que estávamos orando pelo Paulo, filho da irmã Quitéria. Continuamos orando por ele. Ainda precisa de oração. Oramos pela Mitiê, nossa querida Mitiê. O mau bocado que passou e como o Senhor está resgatando. Oramos também em agradecimento pela vida do pastor Vanderlei, que agora tem um longo processo de recuperação. E eu não mencionei na quinta-feira, menciono hoje. Na quinta-feira nós havíamos perdido a Betel Leão, lá de Manaus. A Betel Leão esteve aqui alguns anos atrás e ela tinha problema na visão, deficiente visual. E ela veio para um tratamento no BOS e ela ficou conosco um longo período. Convivemos com ela, andamos para cima e para baixo com ela. Podemos usufruir da sua companhia. Serva temente a Deus. Aprove ao Senhor levá-la.
O Senhor a conduziu e ela está num momento muito melhor. Graças a Deus por sua vida. Que Deus abençoe, então, os seus familiares, seus filhos. E eu quero mandar um abraço especial ao Paulo Ariel e à Alina, sua irmã. Eu acho que são os que sobraram da família Leão, dos irmãos. Que Deus abençoe vocês dois. E abençoe a todos nós. E ainda quero mencionar a minha vizinha, a Nina. A Nina tem câncer no esôfago, está fazendo quimioterapia e está numa fase difícil, mas o Senhor há de abençoar a sua serva e a sua filha. Então vamos orar por essas pessoas que Deus possa abençoar. Pai eterno, mais uma vez estamos diante de Ti. E a nossa oração, Senhor, é por essas pessoas que mencionamos e por tantas outras, que nós não sabemos e nem conhecemos, mas que carecem da graça de Deus. E se o Senhor conseguiu atender Ana, a estéril, se o Senhor conseguiu dar em abundância para ela, o Senhor também pode fazê-lo por qualquer tipo de pessoa que está à nossa escuta. Então, ó Pai, nós te pedimos, abençoe os teus filhos, vem suprir cada coração que está aberto diante de Ti, a suplicar por Tua graça e misericórdia. Nós oramos agradecidos agora, no nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém. Fique na paz do Senhor, fique com os bagageiros em ação, com os balcões de negócio, usufrua disso, abençoe os nossos irmãos, seja abençoado por eles e assim nós vamos praticando um mundo de ajuda mútua, um mundo muito melhor. Na paz do Senhor fiquem todos, é o desejo do nosso coração. Ao Senhor a glória, toda a glória. Amém. Have you ever seen the wonder in the glimmer of her sight? As the eyes begin to open and the blindness meets the light. If you have soul, say, I see the world in light. I see the world in wonder. I see the world in light. Blessed in living color, I see the world your way, and I'm walking in the light. Have you ever seen the wonder in the year of second life? Having come out of the waters with your left behind. So sick, I see the world in light. I see the world in wonder. I see the world in light. Blessed in a living color, I see the world your way, and I'm walking in the light. I see the world in grace. I see the world in gospel. I see the world your way, and I'm walking in the light. I'm walking in the wonder. You're the wonder in the wild. To the wilderness to wonder. Who I say, I see the world in love. I see the world in freedom. I see the Jesus way. You're the wonder